elementos químicos radioativos com número atômico acima de 82 são radioativos naturalmente, eles são de uma sequência radioativa que é chamada de família radioativa ou série radioativa. Temos 3 séries. Temos a série do urânio, que começa pelo isótopo 238. Temos uma segunda série, que também termina no chumbo isótopo 207. Esta série começa pelo urânio também, pelo urânio 235, diferentemente do 38. Esta série, essa família, chama-se família ou série do actínio, que é o elemento em destaque nessa sequência. Tendo também uma terceira série, chamada série ou família do tório. Numa sucessiva transmutação, os átomos todos acabam no chumbo. Então, pela quantidade de elementos químicos que havia, todos acabam se transformando no chumbo. E na próxima aula você vai ver um envolvimento de tempo. O envolvimento de tempo vai ser chamado de período de meia-vida, que vai ser o tempo para que a sua metade se transmute. No caso, o urânio 92-238 leva 5,56 milhões, 10 na nona, 4,56 milhões de anos para que a sua metade se transforme em tório, pela emissão de uma partícula. Qual terá sido a partícula emitida? Ora, se o urânio tem número 92 e decai 2 números atômicos, e possuía 238 e decai 4 unidades, o que está sendo emitido? Está sendo emitida uma partícula alfa, porque como vimos, provou de que a emissão de uma partícula alfa transmuta o elemento em outro. O elemento que transmutou e o elemento transmutado diferem de 2 no número e de 4 na massa. Só que o tempo que leva para que a metade da massa inicial se transmute são 4,56 milhões de anos. Então tem o fator tempo. O fator tempo entra nesta transmutação. E, curiosamente, a natureza é fantástica, tem seus caprichos. O elemento tório se transmuta em protactínio. O tório 234 se transmuta em protactínio num tempo super pequeno. O período de meia-vida, quer dizer, o tempo para que esta amostra se transforme na sua metade, sendo que a metade transmutada passa a ser protactínio, o período de meia-vida é de apenas 24 dias. Comparado com 4,56 bilhões de anos, é uma diferença total. Muito variados. São variados, aqui por exemplo é minuto, para que o protactínio, para que a metade dele se transmute em urânio 34, leva apenas 1 minuto, 1,4 minutos. Para que o urânio 34 se transmute na sua metade para tório 230, leva 2,7 10 da quinta anos. E este tório 230, para se transformar em rádio, leva apenas quantos? 8,3 10 na quarta anos. Bom, do rádio 236 há uma sequência que não está colocada aqui no quadro, mas na sucessiva transmutação há a chegada no ponto final. O ponto final é o chumbo. Levando-se em conta o período de meia-vida, dá para determinar a idade da Terra
pela quantidade de chumbo. Olha que maravilha! A geografia explica de que há um consenso de que o globo terrestre teria 4,5 bilhões de anos. 4,5 bilhões de anos. E nós, humanos, que nos sentimos os poderosos, sabe quanto tempo nós temos? Se toda a história do globo terrestre fosse colocada em 24 horas, o homem entrou nessa história nos últimos 3 segundos. Nós não somos de nada, nós somos muito metido a bestas, nós somos muito novos. Novos, mas a ponto de compreender que é possível determinar a idade da Terra pela quantidade de chumbo existente, porque ele vem de uma sequência, cujos períodos de meia-vida são determinados em equipamentos adequados. Com um detalhe curioso, não é procurando chumbo nas montanhas que se sabe o tempo da Terra. É através de fragmentos de meteoritos. Há meteoritos que caem na Terra. Na análise desses meteoritos, na procura da quantidade de chumbo nesses meteoritos, é que se faz esse cálculo. Por quê? Porque o chumbo das nossas montanhas não serve? Não. É que o chumbo aqui na Terra, na crosta terrestre, sofre transformações rochosas, principalmente pelo crime que se comete, a produção de gases que produzem efeito estufa, por exemplo. São situações de chuvas ácidas que transformam o material. E não é por emissão de partículas, é por reações químicas de poluição feita pelo homem na natureza. Bom, mas voltemos. Se o 38 se transformou em tório 34, diminuindo de 2 e de 4, ele emitiu uma alfa. Então, a quantidade de urânio 238, para ficar a sua metade, leva 4,56 bilhões de anos, mas se transforma todos os átomos emitindo alfa. O tório 234, depois de 24 dias, a sua metade se converte em protactínio. E o que o tório 34 fará para se converter em protactínio? Ora, eu estou vendo que aumentou o número atômico e o número de massa continua igual. Então, o que o tório fez para ter ficado protactínio se ele aumentou? O tório terá emitido uma partícula beta. Por que foi uma partícula beta? Porque o fato de emitir uma partícula beta terá provocado o desaparecimento de um nêutron. Então, o número de massa do protactínio desceria para 233. Mas, se a massa diminuiu, vai aparecer um próton cuja massa volta ao normal. O aparecimento desse próton passa ao 233 novamente para 234. E surge um próton. Este próton que surge faz com que o número 90 aumente para 91. A emissão de uma beta, como diz Soddy, Fajon e Russell, provoca aumento do número atômico e manutenção da massa. A partícula beta que saiu, na verdade, é um elétron que veio do núcleo, lá onde o nêutron se decompôs. Veio do núcleo e sai com o nome de beta. Além de uma outra onda eletromagnética curtíssima, que é o neutrino. Muito bom. E este protactínio, a sua metade se transforma em urânio 238 depois de 1 minuto. Então apareceu o protactínio, desapareceu, ou se transmutou no urânio. E percebe que o número atômico do
protactínio aumentou para 92. Então aqui terá sido emitido também uma partícula beta, mantendo-se a massa igual. O urânio 238 vai se transmutar em tório 230. A sua metade vai levar muito tempo. Leva tempo pra caramba, mas a produção de tório é inevitável. E observamos que de 92 passa para 90. Então houve a saída de 2 prótons. E o número de massa cai 4, que são 2 prótons e 2 nêutrons. Então aqui terá sido emitido uma partícula alfa. Então, de alfa em beta, o elemento vai se transmutando até chegar no chumbo. E isso levou um tempo, que calculadamente dá em torno de 4 bilhões e meio. Bom, a outra partícula qual é? O tório 230 se transformará em rádio muito lentamente. A metade dessa quantidade se transformará em rádio depois de 8,310 na quarta anos. E observo que o número diminuiu de 2 e a massa diminuiu de 4. Então aqui terá sido emitida uma partícula alfa. Uma partícula alfa que eu estou sinalizando em vermelho. Vamos manter o padrão. Bom, do elemento rádio até aqui tem um tempo e outros elementos. A passagem do polônio 210 para o chumbo 206, haverá uma emissão de partícula que perdeu 2 prótons e 2 nêutrons. Haverá emissão, portanto, de mais uma partícula alfa. Isto aconteceu na sequência encabeçada pelo urânio. A mesma coisa direi para o urânio 235, só para exercitar. A diminuição de 2 revela a saída de uma partícula alfa com um tempo danado, muito tempo. É o período de a metade do material transformar-se no outro elemento. Ou transformar-se não, transmutar-se pela emissão da partícula alfa. Aqui houve um aumento. Se houve aumento, houve o aparecimento de um próton, com a saída da beta e o desaparecimento de nêutron. O aparecimento de uma carga revela a saída de beta. Então aqui houve emissão de beta. Do protactínio para o actínio leva um tempão danado. É o período de meia-vida do protactínio. E houve o quê? Diminuição de 2, diminuição de 4, novamente emissão de partícula alfa. Aqui é curioso, porque o actínio, no mesmo espaço de tempo, se transforma em frâncio ou em tório. Ele se transforma em frâncio com a emissão de partícula alfa. Aqui é partícula alfa, porque ele está diminuindo de 2 e diminuindo de 4. Enquanto que, se o actínio 227 emitir uma partícula beta, se emitir uma partícula beta, ele vai aumentar do número atômico de 1 e vai manter a massa. Então, a emissão de alfa o converte, o transmuta em frâncio, e a emissão de beta o converte em tório. Curioso, o actínio tem capacidade de 2 possibilidades de transmissão de partículas. Bom, o frâncio se transforma em rádio rapidinho, e o tório se transforma em rádio rápido, comparativamente com os outros. A transformação do frâncio em rádio fez com que houvesse aumento de número. Então aqui houve emissão de beta. E a transformação do tório em rádio fez com que diminuísse o número de 2 e a massa de 4. Fez com que houvesse a emissão de partícula alfa. Bom, novamente, do rádio
do rádio, que foi o elemento comum das duas transmutações, haverá a transformação para radônio depois de pouco tempo, 14 dias. E isso implicou na emissão de uma partícula alfa. Por quê? Simplesmente diminuiu de 2 e diminuiu de 4. O elemento final dessa série radioativa nada mais é do que o nosso esperado chumbo. A transmutação aqui foi de 2 e foi de 4. Portanto, terá sido emitido uma partícula alfa.